Olá, reféns. No tempo, o pseudo-progresso da Matrix, desvirtuando princípios de humanidade. Vídeo 11. Improviso. O tempo, o relógio humano e a Matrix. Do, ré, mi, lá, si, do, fá, ré, mi, sá, ré, mi, lá, si, do, ré, mi, do. Inicialmente, eu solfejei, usando o método Kodaly, essa composição ao fundo. É uma composição do meu CD Grandes Compositores, de Franz Schubert, e essa música é Sinfonia número 9, em Dó. Para quem não conhece o método Kodaly, é o método Dó móvel. Embora essa música seja em Dó, eu devo ter cantado um pouquinho fora desse tom, mas eu usei o método Dó móvel, só para ilustrar, né? Bem, não parece nada, mas isso que está ao fundo vem bem refletir o conceito que eu quero expandir. E nada como a música, né? Porque ela trabalha justamente com esses elementos que são, no fundo, uma unidade: o tempo e o relógio. Quando o compositor ou o músico trabalha algum tema, ele entra de cara nessa referência. Ele tem como instrumentos justamente o tempo e o relógio. Não há pressa, há uma unidade, inclusive, entre esses dois aspectos. Bem, o que eu queria dizer, então, nesses vídeos que vão suceder, é justamente sobre essa questão, né? Mesmo sendo naturalmente ou de forma espiritual elementos integrados, o tempo, ele é fundamental. Só que o relógio humano, aí sim, ele tem sido instrumentalizado pela Matrix, até em relação ao poema que eu fiz no vídeo anterior, né? Ele gera pressa, gera ansiedade nos corações, e algo que teria que ser muitas vezes mais tranquilo, mais cadenciado, mais natural, pela pressão do relógio humano, que envolve essa questão louca, né? De não que não seja importante acumular riquezas, mas passa a ser uma coisa assim, de forma que, tipo, o dinheiro passa a ser um deus na vida das pessoas. E muitos, infelizmente, atropelam qualquer coisa para conseguir o que se chama conforto, um padrão de felicidade baseado em bens materiais. Lógico, se as coisas fossem corretas, ou seja, naturais, não seria necessário essa distorção, esse conflito. Mas faz parte da nossa natureza, né? Essa
dificuldade em equilibrar esses elementos. Porque eu mesmo, né, a nossa vida mesmo é um exemplo, né? Eu hoje estou dizendo coisas e pensando de uma forma, acredito, mais madura, porque o relógio humano e o tempo também me fizeram refletir sobre erros que quando eu era outrora eu cometi, de infantilidade, e são coisas que só a maturidade mesmo te concede. Isso é uma ação, sem dúvida, do relógio humano. Mas também, se pensarmos a nível evolutivo, tem muito a ver com a ação do tempo, porque ele transcende além da nossa presença nesse plano. Ou seja, embora de certa forma todos vamos partir, né? Nosso tempo é limitado, o tempo vai continuar fluindo. E aí decorre as teses, né, de reencarnação, para quem acredita, uma série de outras teses que vão acontecer. Mas, objetivamente, a nossa vida nesse plano tem a ver com um relógio, um ritmo de relógio que nós criamos para medir o tempo. E eu acho importante esses vídeos que vão até o final, eu devo trabalhar com essa ideia, porque até pela imaturidade de muitos, isso não é levado em conta. É aquela velha história de viver onde a vida me levar e tudo, e vai levando, e vai sendo guiado. E o relógio humano, pela Matrix, ele muitas vezes desvia o sentido natural do ser, nesse aspecto de buscar o seu ritmo, buscar a sua evolução, buscar o seu conceito. E essa distorção faz com que muita gente perca justamente essa essência que eu reputo como assim fundamental nesse plano, enquanto estamos vivos, de ter a humanidade, o sentido da humanidade na nossa vida. E esse segundo vídeo, então, eu comecei esse tema no anterior com o meu poema, né? O Relógio Humano, tem a intenção de estender essa reflexão, né? Para aqueles, obviamente, que se sensibilizem por isso. A vida é tão louca que eu sempre falo isso, né? Esses argumentos, para muita gente, é como se fosse um outro idioma. Mesmo sendo aqui do nosso país, né? Estou falando português bem claro, mas a pessoa não entende. E o pior, como eu quero realçar antes de terminar, os demagogos, os politiqueiros, os aproveitadores, usam muitas vezes de argumentos de paz, relacionados com isso mesmo, né, conforme a conveniência, mas por puro interesse, sem na prática executarem essas questões. Então, o que eu estou falando não é só a palavra, não é só o blá blá blá. É um compromisso de buscar, enquanto neste plano, enquanto neste ciclo, uma unidade com esse compromisso, imaginando e tentando fazer a minha própria vida com que não haja uma distância tão grande entre o relógio humano e o tempo. Isso significa que eu pretendo, enquanto estiver nesse plano, valorizar muito sentimento, palavra e ação. Esse é meu depoimento desse vídeo. Eu vou deixar mais um pouquinho a música, depois eu vou finalizar, mas é importante notar esse conceito, né? Esse tema tão singelo que eu solfejei no início, no campo do sentimento, no campo do relógio humano integrado ao tempo. De repente um artista, ele cria um encadeamento, né, como uma sinfonia, né, desenvolvendo ideias sem pressa, sem correr. Porque o cara que cria isso e consegue fazer essas concepções, né, o artista, enfim, que cria alguma coisa, né, ele não pode trabalhar com pressa. Ou seja, quando está pronto o trabalho, é o momento certo. Eu tenho certeza que ele não está preocupado com o relógio de quanto tempo vai demorar ou não. Isso caracteriza bem um período musical. Na verdade, é uma coisa temporal. Quem faz alguma coisa com arte
tenha esse cuidado. Como esse vídeo, que ele não foi... Eu estava gestando ele para conseguir criá-lo. E eu não estou preocupado em pensar se ele está bom, se é ruim, ou eu não faço edição praticamente de nada. É o que tem que ser. E essa é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. Vou ficar um pouquinho em silêncio e vou cortar só num determinado momento essa bela sinfonia de Franz Schubert. Paz. Só para lembrar que esse, na verdade, a música erudita é muito completa, né? Ela busca a completude, né? Dentro da época, né? Esse é o movimento, tá? O allegro. Mesmo assim, talvez eu não deixe ele ficar o tempo todo, mas eu vou cortar ele daqui a pouquinho, tá? Paz.